Quero falar agora sobre o Corinthians condenado a pagar quantia milionária a um atleta que esteve em campo em apenas 3 jogos. Eu me refiro a Jonathan Cafu, que processou o Corinthians cobrando 2,5 milhões de reais. Ele teve vínculo com o Timão entre 2020 e 2023. E entre outras cobranças, ele alegava não ter recebido o fundo de garantia. O Corinthians já foi condenado ao pagamento do FGTS. E embora o valor não esteja definido, dá para imaginar uma conta de algo na casa de 1,1 milhão reais. O Cafu ainda vai tentar receber outras verbas, mas ele já teve uma derrota importante. Cafu pediu nessa negociação com o Corinthians que ele tivesse a justiça gratuita. O Corinthians rejeitou esse pedido, ou pediu que a justiça negasse. Lembrando que enquanto atleta do Corinthians, o Cafu tinha direito a 450 mil reais por mês. A pergunta que eu deixo é, o que mais te surpreende? O fato de o Jonathan Cafu ter jogado apenas 3 vezes pelo Corinthians ou o fato dele ganhar, enquanto atleta do Timão, 450 mil reais mensais? Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Preciso falar agora sobre Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos 3 avançou e o Aboubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana. 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Aboubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Aboubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês, que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Corinthians terminará o Campeonato Brasileiro de 2025 com sua pior campanha no torneio nacional desde 2018. Você sabe, nessa quarta-feira, o Corinthians foi ao Castelão e perdeu para o Fortaleza por 2-1. Nesse momento é o 10º colocado com apenas 46 pontos conquistados. Na última rodada enfrenta o Juventude dentro de casa. Ainda que vença, já dá para cravar que o Corinthians terá sua 3ª pior campanha na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. A pior campanha do Corinthians desde então era essa de 2018. Time muito irregular, que não contou, por exemplo, diante do Fortaleza com seus 3 principais jogadores, Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, todos entregues ao departamento médico. Corinthians do Dorival Júnior parece ser o time que escolhe jogos. Isso é muito ruim, especialmente para um torcedor que sempre preferiu jogador de raça àquele jogador extremamente técnico. A salvação do Timão em 2025 pode ser a Copa do Brasil. A partir da próxima quarta-feira, o Corinthians começa a decidir uma vaga na final do torneio contra o Cruzeiro, jogo de ida no Mineirão, partida de volta dentro de casa. Só para completar, apesar dessa péssima campanha no Campeonato Nacional, o Corinthians terminará a temporada como o único time paulista grande com título. O Palmeiras, o São Paulo e o Santos não ganharam nada. O Corinthians venceu o Campeonato Paulista e ainda pode ficar com a Copa do Brasil. Bora mudar de assunto para falar sobre o Corinthians
Cadê o presidente Osmar Stabile? Essa pergunta foi feita por praticamente todo mundo que teve acesso à delegação alvinegra lá em Fortaleza. O Corinthians perdeu nessa quarta-feira para o Fortaleza, na capital cearense, por 2-1. E chamou a atenção a ausência do presidente Osmar Stabile, alguém que costuma estar ao lado do time nos jogos em casa e fora. Dá para dizer que o Stabile teve compromissos particulares que o impediram de viajar. O presidente passou por uma limpeza e clareamento dentário, que exigiu repouso. E aproveitou que precisaria de alguns dias de descanso para fazer também um reforço capilar. Parece que a ideia do presidente é ficar um pouco mais descolado, bonito, no estilo. Mas vários opositores se aproveitaram para fazer críticas ao Stabile, entendendo que esse não era o momento mais adequado para fazer qualquer tipo de mudança no seu visual. Corinthians precisando de vitória na briga por vaga em pré-Libertadores. Você sabe, depois de perder para o Fortaleza, o Corinthians não consegue mais ficar em 8º lugar no Brasileiro. Dessa maneira, dá para cravar que a última chance de o Corinthians participar da Libertadores do ano que vem é vencer a Copa do Brasil. Para isso, terá de passar pelo Cruzeiro nos dias 10 e 13 de dezembro e pelo vencedor do outro duelo na decisão da Copa do Brasil. A outra semifinal tem Vasco e Fluminense. A saideira sobre o Corinthians: como já era de se esperar, o Shakhtar recusou a proposta de reempréstimo feita pelo Corinthians em relação a Maicon. Até porque o Corinthians deve 1 milhão de euros e já foi, inclusive, condenado pela FIFA. Nos próximos dias, a Corte Arbitral do Esporte deve confirmar o pagamento de 1 milhão de euros. Para que o clube ucraniano negocie o Maicon, há necessidade de quitação dessa dívida e da compra do Maicon por mais 2 milhões de euros. E eu comecei a conversar com uma pessoa que trabalhou na Hypera Pharma e que hoje está num outro conteúdo. E aí a pessoa falou: Nicola, para a Hypera Pharma foi um baita negócio fechar com o Corinthians. Eles têm um estudo lá que mostra que a Hypera Pharma e a Neoquímica passaram a ter uma visibilidade, uma exposição monstruosa, que eles nunca teriam se não tivessem se associado ao Corinthians. E é um custo de 15 milhões de reais por ano. Eu falei: mas para a Caixa isso viraria? Essa pessoa falou: viraria demais, Nicola. Por quê? Porque hoje a Caixa tem uma série de concorrentes. Então, por exemplo, você tem o Banco Inter, o Nubank, o C6. Tá muito mais difícil para os bancos se tornarem atraentes para os consumidores, para os clientes. E a Caixa perdeu muito do espaço que tinha no mercado por conta desses novos bancos. Eu, por exemplo, tenho conta em um desses bancos. Não vem ao caso dizer qual, mas eu tenho conta num desses bancos. E eu preferi ter conta num banco desse, mais moderno, com menos taxa, do que ter naqueles velhos. E a Caixa deve ter perdido nesse movimento muita gente. Enfim. O Vinícius está pedindo para falar sobre os name rights da Neoquímica Arena. Primeira proposta feita pelo Corinthians, a Caixa foi recusada. A troca da dívida do financiamento do estádio por 10 anos de name rights. O Corinthians está tentando convencer a Caixa a fechar negócio por 15 anos. Então, 675 milhões de reais de dívida seriam perdoadas e, em troca, a Caixa teria 675 milhões de... a Caixa teria 15 anos de exposição do seu nome, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians. Existe a chance de o Timão enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira no jogo de ida da Copa do Brasil sem seu trio GYM. Eu me refiro a Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. A situação dos três é preocupante, todos no departamento médico. O caso mais antigo é do Memphis, que voltou da seleção holandesa, enfrentou o São Paulo e acabou machucando o joelho. Já Rodrigo Garro e Yuri Alberto não foram nem sequer relacionados e ficaram de fora da viagem para a partida da noite dessa quarta-feira contra o Fortaleza. O Yuri tem um edema no músculo adutor da coxa, enquanto o Garro teve um estiramento no músculo solear. O Corinthians assegura que terá os três à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo de ida no Mineirão na próxima quarta-feira. Você sabe, a volta acontece logo na sequência e essa é a última chance de o Corinthians terminar a temporada com título e eventualmente com vaga na fase de grupos da Libertadores da América. O Corinthians ainda tem chance via Campeonato Brasileiro de terminar em 8º, que lhe poderia permitir a chance de jogar a pré-Libertadores se for campeão da Copa do Brasil, além de embolsar 77 milhões de reais de prêmio e assegurar uma taça segunda da temporada. O Corinthians ainda teria a oportunidade de ir direto para a fase de grupos da Liberta.
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.